Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá! Estamos aqui para iniciar mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de você escolher um plano de saúde para você, um plano para sua família ou um plano empresarial, a Unimed tem todos os planos que cabem no seu bolso. Então, dá uma ligadinha no 3520-6100 e se informe a respeito dos planos de saúde, da cobertura e um melhor plano para que você tenha todas as condições de saúde e que seja atendido por grandes profissionais aqui da nossa cidade de Erechim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher. E a nossa convidada é a doutora Ana Zampieri, que é médica ginecologista, atende pela Unimed também. E nós vamos falar desse assunto que é tão importante e que acabou ficando um pouquinho de lado em virtude da pandemia. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite de falar mais uma vez aqui no programa Viver com Saúde. Obrigada a ti, Sandra, e eu estou sempre à disposição. Doutora Ana, o câncer de colo de útero é um problema muito sério e que, infelizmente, as mulheres, nesse período de pandemia, deixaram de fazer os seus exames com aquela frequência que era rotineira. Os casos aumentaram? Com essa situação da pandemia, a gente notou que, de um modo geral, a procura das consultas e a procura dos exames foi bem menor. É importantíssimo que a gente esteja hoje nessa conversa, até para quê? Para alertar as pessoas que, apesar de toda essa doença gravíssima que é o coronavírus, essa situação dessa pandemia que está deixando todo mundo em alerta, onde as pessoas estão extremamente preocupadas, a gente precisa manter a nossa saúde em dia. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tiver a nossa imunidade boa, se a gente tiver com os nossos exames em dia, tiver com as nossas preocupações conforme as suas necessidades, grandes problemas, grandes preocupações, pequenos problemas, pequenas preocupações, a gente tem uma capacidade de enfrentar o vírus de uma forma melhor. Por quê? Porque a gente vai estar com a nossa saúde em dia. E em relação ao câncer de colo de útero, também, a gente sabe que a prevenção do câncer de colo de útero primordial é a vacina. Como a gente está enfrentando agora o coronavírus, então é importante saber que a vacina é extremamente importante, como a vacina contra o HPV, que o HPV é um aliado ao câncer de colo de útero. E o exame preventivo é o exame que nos daria em larga escala, uma visão de como está aquela paciente em relação ao colo do útero. E se tiver alguma alteração, aí essa alteração é tratada.
E nesse período onde nós vivemos há exatamente um ano, onde houve todo esse surto desse problema gravíssimo a nível de mundo inteiro, claro, houve uma redução na procura das pacientes às consultas, aos exames citopatológicos do colo do útero, que é o famoso preventivo, tanto em ambientes privados, em consultórios médicos, onde é atendida paciente particular e convênios, quanto nas unidades básicas de saúde, onde a gente atende o paciente do SUS. Então, houve uma redução bem significativa. A incidência de mulheres jovens com câncer de colo uterino tem aumentado muito no decorrer dos anos. Isso é um fator hereditário? É um fator de alimentação? O que interfere para que esse aumento tenha ocorrido? A gente nota que a maior incidência do câncer de colo de útero ainda existe entre a mulher dos 30 aos 45 anos, mais ou menos, mas está havendo um aumento bastante significativo em pessoas bem jovens, inclusive em adolescentes. O câncer de colo de útero não tem fator genético, mas existe um agravante que se chama papiloma vírus humano, que é o famoso HPV. E o HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. E quem tem câncer de colo de útero, muito provavelmente vai ter o HPV presente. Então, essa contaminação nas doenças sexualmente transmissíveis pelo HPV tem aumentado a incidência de câncer de colo de útero. Quais são os sintomas que a mulher precisa ficar bastante atenta quando eles começarem a aparecer? Câncer de colo de útero aparece sintomas tardios, quando a gente já está com o nível adiantado, quando já tem uma lesão muito grande, aí vai haver um sangramento com um cheiro desconfortável, fétido. Mas existe um alerta, naquela paciente que tem relação sexual e tem sangramento depois da relação, pode ser um sangramento mínimo, pode ser um sangramento abundante, ou pode ser uma borrinha de café, um sangramentinho escuro, tem que abrir o olho. Essa paciente é importante que vá ao médico, que consulte o seu ginecologista, para avaliar se o seu colo do útero está tudo bem ou se tem alguma alteração ali. Toda mulher que tem sangramento depois da relação sexual pode ser um indício de alguma doença mais grave. É importante procurar o médico. Quais são os estágios da doença e qual o risco que uma mulher corre se ela não procurar um atendimento logo no início? Como todo câncer que existe um estadiamento. Então, a gente se baseia em várias circunstâncias para determinar qual é o estágio que aquela paciente está naquela hora. Existe desde o carcinoma in situ, que é aquele carcinoma que ainda está dentro da célula, ele não foi para lugar nenhum e que é 100% curável, como aquele câncer mais agressivo do colo do útero, que saiu já do colo do útero e atingiu até outros órgãos, perfurando muitas vezes o intestino e perfurando a bexiga. O diagnóstico é realizado somente com o exame realizado no consultório ou é necessário fazer exames mais elaborados? O preventivo, o exame citopatológico do colo do útero, é uma amostragem que a gente tem daquele colo do útero para ver se está tudo bem. Se nesse exame vier alterado, aí que são feitos outros exames. E o exame para a gente ter certeza se aquela paciente tem um câncer ou não, quando o preventivo vem alterado, é o exame da colposcopia, que a gente olha com um microscópio o colo do útero e a partir dali é feita uma biópsia. Se tira o pedacinho que está machucado no colo. Essa biópsia vai para o exame anatomopatológico e vem o resultado. Se esse resultado vem que não era grave como parecia, essa paciente só vai fazer o controle com citopatológico, com o preventivo. Mas se vier que é uma situação mais grave, aí nós temos outros exames a fazer, como a conização, que é a retirada de toda a lesão. Tirando toda a lesão, é mandado para exame de novo e aí que vai vir o resultado e a partir daí que é definido o tratamento. Tratamento, falando nisso agora, geralmente a paciente que passa por um câncer, ela precisa fazer um tratamento um pouquinho mais específico e elaborado, que por vezes demoram semanas, demoram meses e de repente até um ano tratando. É possível ter êxito nestes tratamentos? O câncer de colo de útero, gente, é um câncer 100% curável.
Por isso que é importante a gente fazer o preventivo, que é extremamente rápido e que todas as unidades básicas de saúde oferecem para os pacientes que não têm convênio e que não consultam particular. Então é extremamente importante a gente fazer o preventivo. Esse exame é que vai nos dar uma ideia se essa pessoa tem alguma doença grave ou não. Se ela tiver, a gente tem todo o tratamento, todo o manejo, toda a elaboração para que essa pessoa fique bem aqui dentro da nossa cidade de Erechim mesmo. Então, depois de ter o diagnóstico e que se essa paciente, porventura, tiver um câncer de colo de útero, o tratamento vai desde apenas uma cirurgia, tirando o útero, ovários e o colo do útero, uma cirurgia simples, até um tratamento mais elaborado com radioterapia, com quimioterapia e que às vezes a paciente, às vezes jovem e que tenha algumas doenças junto, que seja uma pessoa que tenha alguma doença crônica junto, a gente tem um cuidado muito maior e essa paciente às vezes é um tratamento mais demorado, mas de um modo geral, quem tem câncer de colo de útero, onde tem um diagnóstico precoce, tem um tratamento de excelência, que é a cirurgia, feita aqui em Erechim mesmo, e que dá para dizer que essa paciente está curada. Um outro problema de saúde que afeta também mulheres no Brasil todo, no mundo todo, é a endometriose. E a gente também vai falar sobre esse assunto aqui com a doutora Ana. Para que você entenda o que é a endometriose e como ela se manifesta no corpo da mulher, a doutora vai nos explicar agora. Endometriose é um assunto de toda a vida e que está sempre atual, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente está tendo a capacidade de fazer o diagnóstico, mas do ponto de vista clínico. O que é a endometriose, então? A endometriose é uma doença que afeta a mulher da seguinte forma: cada vez que a mulher menstrua, a mulher tem dores muito fortes. Essas dores não são aquelas dores na tensão pré-menstrual. O que é tensão pré-menstrual? Como o nome já diz, é pré, vem antes da menstruação. Quem tem endometriose tem dores extremamente fortes durante a menstruação. Tem dores muito fortes quando ela estiver tendo relação sexual, tem dores muito fortes quando ela estiver evacuando. Então, às vezes a dor ela é tão importante que ela tira essa mulher do local de trabalho. Então, é uma doença que, por estar sendo tão comum e por ter uma comorbidade tão importante na mulher, ela está quase se tornando um problema de saúde pública, que eu acredito que logo vai ser um problema de saúde pública, porque também, além disso, a gente tem um custo maior para fazer o diagnóstico, e quando não é clínico, e tem um custo maior no tratamento, quando não é o tratamento convencional que a gente usa a nível de consultório. Então, a endometriose é um assunto atual, é um assunto comum, a gente pega quase que diariamente no consultório, e é importante a gente ficar ligado nos sintomas, no que a paciente nos explica, que muitas vezes a gente pensa, não, mas eu tenho dor quando eu menstruo, doutora, mas a dor quando menstrua, às vezes, o que é? É uma coisa muito simples, é pelo inchaço que dá dentro da barriga e tal, e a gente não considera. Mas se a gente for investigar a fundo, essa dor quando menstrua pode ser uma endometriose, é importante a gente investigar bem daí. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master Supermercados, a Páscoa tem muita oferta. E para quem ama chocolate, toda a linha em 5 vezes nos cartões. No Master, mais vantagens. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim
está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa tem um oferecimento do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, o Master possui linhas de produtos específicas para as pessoas que têm problemas com lactose, glúten, que são intolerantes e que também procuram uma alimentação um pouco mais elaborada, produtos orgânicos, produtos de excelente qualidade. Então, pensou em alimentação? Corre para o Master. E também da Santa Mônica Imagem. Na hora de realizar exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo aqui na cidade de Erechim. Nós estamos conversando hoje com a doutora Ana Zampieri, que é médica ginecologista, médica cooperada da Unimed Erechim, e nós estamos falando sobre a saúde da mulher. Esse assunto que nunca cai de moda, é um assunto sempre atual e sempre importante a gente estar relembrando e falando da importância que tem a nossa saúde. Doutora, a endometriose geralmente ela se manifesta em mulheres de 25 a 35 anos, mas quando acontece dela começar a ter sintomas lá pelos 40, pode? A endometriose é mais comum naquele período onde a mulher tem a idade reprodutiva, é o mais habitual. Mas ela pode acontecer tanto em adolescentes quanto na mulher da perimenopausa, que é essa mulher em torno dos 40 anos, 45 por aí. Por que acontece isso? Porque uma das teorias que existe sobre a origem da endometriose é que quando a mulher menstrua, por algum mecanismo, a menstruação ela segue um caminho inverso. Ao mesmo tempo que a mulher menstrua e esse sangue sai para fora do organismo, algum pouquinho do sangue cai dentro da nossa barriga, da nossa pelve. E isso aí tem um efeito hormonal concomitante. Então a mulher da perimenopausa não é o habitual, mas é uma mulher que pode sim ter endometriose. Quando a endometriose apresenta poucos sintomas, como por exemplo apenas um sangramento, um inchaço na barriga, existe como evitar todos esses sintomas com a introdução do DIU? O tratamento da endometriose, ele é um tratamento que hoje a gente sabe que métodos que não são tão caros têm uma resposta excelente. Um dos métodos é o uso do DIU hormonal. No momento que a gente está usando o DIU hormonal, a pessoa não está menstruando. E como ela não menstrua, ela não vai ter aqueles foquinhos de endometriose dentro da pelve, dentro da barriga. E isso alivia muito o sintoma e inclusive vai fazendo com que essa pessoa tenha um preparo que se provavelmente queira engravidar no futuro, ela vai ter uma pelve mais limpa, vai conseguir engravidar melhor. Outros métodos que a gente tem utilizado muito no tratamento da endometriose é o implante, o famoso Implanon. É um aparelhinho de silicone que é introduzido embaixo da pele e também esse implante ele é à base de um hormônio que está sendo muito usado no tratamento da endometriose. Mas também existe o anticoncepcional. Até o anticoncepcional, aquele que a gente toma tanto contínuo, sem menstruar, quanto aquele que faz o ciclo de 21 dias, ou de 24 dias, ou de 28, 35, e a mulher menstrua, também é considerado um excelente tratamento para endometriose. Então a gente tem que lembrar que o tratamento da endometriose são vários. É importante saber que quando uma pessoa vai fazer um diagnóstico de endometriose por uma laparoscopia e que a gente enxerga o foco da endometriose na barriga da paciente, a gente já cauteriza esses focos, que já acaba sendo um tratamento. O tratamento também tem de outros hormônios que a gente inclusive consegue via estado. A gente faz uma solicitação e a pessoa acaba
utilizando essa medicação que vem do Estado, que daí a pessoa não tem custo nenhum, mas é importante a mulher saber que para tratamento de endometriose existem coisas que são mais simples, mais baratas e que estão ao alcance da mão de todo mundo. O importante então é lembrar que se tem os sintomas, tem a dor, que é aquela dor importante no período que menstrua, que é uma dor que inclusive tira a mulher do trabalho, tira a mulher dos afazeres do dia a dia, ela procure um médico para investigar e a partir daí fazer o seu tratamento. Então o tratamento ele é bem variado, existem várias formas, mas são tratamentos hoje que não são tão caros. Sempre que falamos em endometriose, gera um pouco de pavor, aquele medo de não poder engravidar, já que esse é um dos maiores sonhos de toda mulher. Agora fica aquela pergunta, toda mulher que tem endometriose não poderá engravidar? A endometriose, ela pode ser inclusive assintomática, a pessoa pode ter endometriose e não sentir nada. E pode levar a uma infertilidade em casos mais agressivos, com uma evolução de tempo maior. Para uma pessoa ter uma endometriose que chegue a uma infertilidade, essa endometriose tem que ter uma evolução no mínimo de 3 anos. Então, realmente, para ter um caso grave de endometriose, existe o risco da mulher não engravidar. Mas são casos selecionados, felizmente não é o habitual. A endometriose pode afetar outros órgãos? É mais habitual a endometriose ficar localizada no ovário, mas também ela pode ficar em vários lugares dentro da barriga da mulher, na pelve, que é mais habitual. Mas também ela pode afetar o coração, pode afetar o pulmão, a gente pode encontrar endometriose no intestino, na bexiga e também em cicatrizes. Às vezes a pessoa faz uma cesariana, ganhou nenenzinho, e aí essa pessoa tem endometriose. E esses focos de endometriose podem migrar para cicatriz, inclusive cicatriz na pele, não necessariamente dentro da barriga. Então a gente pode encontrar em outros órgãos, sim. Doutora, explique para nós quais são os fatores de riscos que levam a mulher com endometriose a ter problemas de saúde um pouquinho mais sérios. Na verdade, a mulher que tenha fatores de comorbidade, por exemplo, a mulher que seja bem magra, a endometriose, ela tem uma preferência por aquelas mulheres que têm o índice de massa corporal baixo, né? A gente sabe que a mulher que é branca e a mulher que é asiática, ela tem maior risco do que a mulher que é negra. São pessoas que têm história genética de endometriose, então tem esse fator genético que está muito em pauta hoje em dia. Existem algumas situações onde a mulher tem maior risco de ter endometriose, sim. Aquela mulher que começa a menstruar mais tarde, ela tem maior risco de ter endometriose também, são vários fatores. Hoje nós falamos muito na questão do sistema imunológico, ele influencia na mulher que tem endometriose? Hoje a medicina ela está baseada em inúmeros fatores no bem-estar da pessoa. A imunidade sempre vai influenciar em todas as doenças que a gente tiver, com certeza absoluta. Aquela pessoa que tem uma imunidade melhor é aquela pessoa que tem uma alimentação mais adequada e que tem uma atividade física e, como eu disse no início do programa, que dê grandes preocupações a grandes problemas e pequenas preocupações a pequenos problemas. Então esse equilíbrio que a gente tem leva a uma imunidade melhor. Não é usando medicação para imunidade que a gente vai nos fortalecer, não é desse jeito. É fazendo pequenas coisas que nos deem prazer, é fazendo uma atividade física simples como uma caminhada e é procurando comer da forma mais correta possível. E sabem qual é a forma mais correta possível? A mais barata. Tudo o que a gente comer que não é caro, o feijão, arroz, claro, hoje essas coisas se tornaram tudo caro porque a gente está passando por uma situação econômica absurda em todo o mundo. Mas assim, o feijão, o arroz, a salada, legumes, coisas que não precisa ter assim uma elaboração tão grande, que não precisa ter tantas especiarias, que a gente não vai pagar um valor tão astronômico, é o que vai nos fortalecer o sistema imunológico. Doutora, e
As mulheres que têm endometriose, eu acho que elas chegam no consultório até se perguntando se realmente tem cura. Algumas mesmo conseguindo engravidar, depois acabam novamente tendo esses sintomas, e é um sintoma desconfortável para qualquer mulher. Tem cura? Tem como se livrar totalmente da endometriose ou é necessário conviver a vida toda com esse problema? Pois é, o tratamento da endometriose, ele é um tratamento para aquele sintoma naquele momento. Então, ele é um tratamento feito de médio a longo prazo. Essa paciente com endometriose é uma paciente que ela acaba sendo, tendo que tratar ou sendo uma paciente portadora de endometriose por muitos e muitos anos. Periodicamente ela vai ter os sintomas, aonde o quadro vai aparecer de novo, vai ter que fazer um tratamento de novo. Mas não existe uma medicação que cura a endometriose, mas existem essas medicações que tratam a endometriose naquele momento que tem os sintomas. Existem pessoas que têm endometriose e são assintomáticas, elas não precisam usar nada, porque elas não estão sentindo nada, é uma endometriose subclínica, não vai dar problema nenhum. Como existem os casos mais graves, onde a gente tem que fazer um tratamento mais elaborado. Então, para reforçar, a endometriose é uma doença que afeta a mulher na idade reprodutiva principalmente, mas que pode afetar os extremos das idades também, e que a gente consegue ter tratamento que seja tratamento bem mais em conta, um tratamento mais acessível, onde a resposta é muito boa e que enquanto a mulher tem sintomas, ela precisa ser tratada. Os sintomas aliviaram, ela se sentiu bem, o tratamento para. Isso não quer dizer que não voltarão um dia. Se voltarem, será tratada de novo. Uma fase da mulher que nenhuma de nós escapamos é a temida menopausa. Algumas passam por esse período mais tranquila, outros têm aqueles fogachos que incomodam bastante, precisam fazer reposição hormonal. Mas e a paciente com endometriose, nessa fase da menopausa, como é o comportamento do organismo? Então, como a endometriose tem uma relação direta com a menstruação, nesse período as mulheres não vão ter os sintomas da endometriose. Inclusive, a gente pode fazer uma cirurgia de retirada de útero, por exemplo, na menopausa por outros motivos. E encontrar focos de endometriose, só que são focos que não estão ativos, porque essa pessoa não está tendo sintomas. E nesse período da não tão temida menopausa, porque a menopausa ela é um período como outro qualquer na vida da gente. É importante a gente saber como encarar esse período, como viver esse período. E nesse período vão ter sintomas, como a gente teve sintomas em outras partes da vida. Só que naquela época foi importante, passou. Agora a menopausa está sendo importante. Daqui a pouco a gente está vivendo uma outra fase, na fase do climatério. Aí já começa a aliviar todos os sintomas, a gente começa a se sentir melhor. E daí ela deixa de ser tão temida assim. Mas o importante é lembrar que a mulher que está na menopausa, ela é uma mulher que se tiver endometriose está assintomática, não vai ter sintomas nenhum. Então, o melhor remédio ainda é fazer os exames, é procurar ajuda médica, esclarecer as dúvidas que você tenha sempre com a sua médica de confiança. Doutora Ana, a gente quer agradecer a sua presença mais uma vez no programa Viver com Saúde e com essas informações que são preciosas e importantes para todas nós mulheres. Eu agradeço de coração e quero dizer a vocês, se a Sandra me permitir, o seguinte, gente. Esse mês agora de março ele está acabando, mas a gente teve o Dia Internacional da Mulher, que foi agora no mês de março, no dia 8, e que a gente sabe a importância que vocês têm dentro de casa, mulher. A gente sabe como a mulher é estrutura de uma casa. Cada um tem a sua importância com certeza, mas uma mulher dentro de casa é o alicerce da casa. Por isso, do fundo do coração eu peço a você, mulher, que converse com a sua família, que converse com os seus filhos, que peça para eles não se aglomerarem nesse período de pandemia, que peça para que eles não façam suas festinhas, não vão a jantas, não celebrem aniversário com os amigos, que usem máscara e que aguardem um pouco. Quanto menos aglomerações fúteis a gente tiver nesse período, mais rápido a gente vai se fortalecer e evitar que essa pandemia se prorrogue por muito tempo. Eu até peço desculpa, Sandra, por estar falando esse assunto agora, que não era o caso,
mas já que a gente está acabando o mês da mulher, eu gostaria que a mulher, como mãe e como cidadã, ajudasse a todos os profissionais da saúde, a todos os profissionais que estão na rua trabalhando, que estão na rua se expondo, que ajudasse pedindo que a sua família fique em casa, que a sua família respeite, use máscara e não se aglomere. Muito obrigada a todos. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e, se puder, fique em casa. Aproveite seu lar, aproveite sua família. A temperatura está mudando, está gostoso ficar em casa assistindo um filme, lendo um livro. Então, aproveite os prazeres do seu lar. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.